Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Olá, Márcio, tudo bem? Estamos com um pequeno problema técnico que a nossa entrevistada achou que daria para entrar pelo notebook, mas não dá, né? Só dá para entrar pelo telefone. Então a gente está aguardando ela se posicionar. Enquanto isso, vocês vão vendo se meu som tá bom. Se quiserem perguntar alguma coisa também sobre o nosso projeto, né? Lembrando que esse é o penúltimo episódio do ano, né? Em dezembro a gente vai ter a Andrea Francês, né? Que é uma advogada bastante atuante nessa área e teve passando até por alguns problemas de saúde, mas conseguiu superá-los. Ó, acho que a nossa entrevistada consegue entrar agora. Hello, olá, boa noite. E Olá! o problema era o laptop. Não sabia que não funcionava se não fosse pelo celular. Boa noite. Tudo bem, Krishna? Tudo Para bem? você até consegue assistir live, né? Mas para entrar para participar não tem como ser pelo laptop, tem que ser pelo telefone mesmo. Pois é, não sabia. Eu ficava assim, gente, mas ela tá mandando convite aonde? Que eu não tô vendo. Sim, sim. Ah, meu Deus. Mas Então, vamos lá. Estamos aqui. bem-vinda. Que bom que deu certo, Sim, né? obrigada Espero não, pelo convite. espero não ter te prejudicado muito aí, porque às vezes a gente já tem, né, um arranjo onde vai colocar as coisas para participar. É, um pouquinho, mais tranquilo. Não, mas não é culpa sua. Por Eu que não exemplo, sabia que. um tripé já que eu monto aqui para ficar na live, né? Lógico, não. Então, como eu estava falando, a nossa entrevistada, a gente teve uma entrevistada que era a Maria Luísa Egea, né? Que ela fica metade do tempo, né? Metade do ano no Brasil, metade do ano nos Estados Unidos. E aí eu estava anunciando que agora temos uma entrevistada que é da Europa, né? Advogada que atua na Uh, Europa, brasileira que atua lá, que está morando agora em Portugal, né? Depois eu vou querer saber todos os detalhes também, que tem essa intenção, talvez, né? De tentar mestrado em Portugal, tentar morar um tempo por aí também. sim. Mas primeiro de tudo, quero te apresentar, né, para os nossos espectadores. E aí, enfim, se você quiser falar mais alguma coisa inicialmente antes da gente começar a nossa Claro. série de perguntas. Bem, a Sim, Krishna, me corrige se eu falar alguma coisa, tá? Krishna claro. Fica Brunoni, tranquila. é assim que pronuncia seu nome? Sim, é Brunoni. Brunoni. Simples. Simples. Brunoni é da onde esse É sobrenome? italiana. Ah, que show. Ela é formada em Direito, especialista em Direito Empresarial, ambos pela PUC São Paulo, e mestre em Estudos de Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science. A Krishna, ela tem mais de 20 anos de experiência profissional, sendo os últimos 10 em direitos autorais em geral, com foco na indústria de audiovisual. Ela atuou já como advogada na área de mercado de capitais, societário e mudanças climáticas. Eu dei até uma olhada no seu LinkedIn quando a gente foi, né, fazer essa mini bio, né? E aí achei bem interessante porque eu também comecei na área ambiental, depois é que eu fui para a área de entretenimento. Então achei interessante essa coincidência, assim. Olha só. Coordenou um programa de advocacy em uma ONG internacional em Brasília, gerenciou contas. Ops, deu Uma a bateria. travadinha. A É. bateria tá baixa, deixa eu colocar aqui no carregador, só um minutinho. É,
Gerenciam contas de investimento social corporativo de empresas, realiza trabalhos voluntários na área de direitos humanos, especialmente direito das mulheres. Atualmente é membro da Comissão de Mídia e Entretenimento da OAB, né, que eu também faço parte, do IASP, que eu também faço parte, da União das Mulheres Advogadas, e do Mais Mulheres Lideranças do Audiovisual Brasil, e a La Clima, Rede de Advogados Latino-Americanos pelo Clima. Bem-vinda, Krishna. Obrigada. Um prazer estar aqui no seu programa. Eu ouço os podcasts que estão lá no Spotify de vez em quando. Acho uma delícia ouvir as colegas. Eu gosto muito desse espaço porque, como a gente se conhece muito dessa área profissional, a gente não tem, às vezes, um momento para conhecer a pessoa, né? Saber Sim. Da história. A gente fica muito focado, às vezes, nos aspectos técnicos que a gente trabalha, né? Então, para mim, esse projeto é uma oportunidade de conhecer a pessoa em si, sabe? Sim. E aí... É verdade. Isso é muito legal. Uhum. E aí a gente sempre começa com uma pergunta que às vezes a gente tem muitos estudantes, né, que estão se formando e estão nos assistindo e que também ouvem o nosso podcast, que é legal saber que você acompanha, né? Mas a pergunta que a gente às vezes se faz quando sai, né, da faculdade é: qual é a maior mentira que nos contaram, ou no caso, né, já que você é entrevistada de hoje, que te contaram sobre o direito, né? Que você foi para o mercado de trabalho e se deu conta que não tinha, ou quando estava na faculdade, né? Às vezes a gente tem esse cai na real quando está na faculdade. Então, na verdade, assim, como na minha família, não tem nenhum advogado, o meu pai é médico e é a primeira pessoa que se formou na família dele. Então, assim, eles não tinham, do lado da minha mãe também, não tinha advogado na família, então ninguém nunca me contou nada. Eu não sabia absolutamente nada sobre o que era ser advogado. E a gente tem muito aquela coisa da administração da justiça, né? Embora, obviamente, a administração da justiça seja um papel do magistrado, a gente também tem, né, como operador do direito, eu tinha, pelo menos, essa coisa da justiça. Paralelamente, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer estágio no terceiro ano, na área de mercado de capitais, já direito bancário, e eu queria muito ir para essa área internacional, porque eu já falava inglês nessa época, por conta do meu pai ter um sonho de falar inglês desde pequeno, assim, entender esse mundo. Ele me colocou na escola de inglês com 5 anos de idade. Então, quando eu era adolescente, eu já falava e tal. Inclusive, gente, quem está começando, e mesmo quem não está, estuda em inglês, porque o inglês abre muitas portas. Sim. E assim, é engraçado, porque eu vejo que houve uma mudança daquela época, né? Eu entrei na faculdade em 1993 para hoje, mas assim, não foi uma mudança tão significativa, sabe? De todo mundo falar inglês fluentemente e tal. Infelizmente, não é. E é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam investir. Então, eu queria trabalhar com direito internacional e isso foi uma certa frustração, né? Porque, por exemplo, na PUC, nessa época, você só tinha direito internacional como optativa no 5º ano. Não tinha nem, se você não optasse pela matéria, que era direito internacional, público internacional, eu acho, ou privado, eu nem me lembro mais, gente, que já tem muito tempo. E mudou tudo também, né? E direito comercial e mais alguma outra matéria, eram 3 matérias, só no 5º ano optativa. Então, assim, era muito pouco, né, que se tinha na faculdade. Já no estágio, nessa área de direito bancário e tal, tinha muito estudo e tal. Eu ia lá para São Francisco, coisa de quem é da minha época vai saber, né? A gente ia estudar jurisprudência na ASP, que era em frente a São Francisco na época, no prédio da ASP, edifício Condor, que eu me lembro. E estudar
na biblioteca, a doutrina a gente ia estudar na biblioteca da São Francisco, né? Mesmo sendo da PUC e tal. E era aquela coisa, né? Ficheiro e tal. As pessoas Tudo nem, hoje em dia, físico, nem né? imaginam. Pois é. Uhum. Exatamente. Então, assim, não me contaram nenhuma mentira, mas também eu não sabia, não tinha grandes informações. Entendi. Então, você viu a relevância de ter uma língua estrangeira, né, influenciada pelo seu pai, Sim. e aí você queria estudar mais essa questão de direito internacional, mas não tinha tanto acesso. Não tinha, bom, não tinha na faculdade, né? Como uma Uhum. matéria, assim, não era muito. Era muito direito civil, constitucional, as coisas mais clássicas, né? Aham. Direito autoral, então, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas eu nunca tive na Sim, faculdade. sim. Até Então, hoje muitas faculdades não têm também, né? É pois algo bem é. fora. Entendi. Que legal. E quando que você se deu conta que queria trabalhar com essa área de propriedade intelectual ou de direito do entretenimento? Então, eu tenho uma trajetória, como você viu, né? Bem pouco linear, assim, para usar uma expressão da nossa área. Sim. Então, eu sempre gostei de cultura em geral, de artes, né? De museus, de cinema e tudo mais, mas não Uhum. tinha muita ideia também, que até que dava para trabalhar com isso, e também sempre fui muito para essa área de consultoria empresarial. Então, eu trabalhei em grandes escritórios, Uhum. com societário, mercado de capitais e tal. E Uhum. ficava ali um pouco. Eu acho que, na verdade, assim, para ser bem sincera, foi uma época que eu tive um burnout, que na época nem se chamava dessa maneira. Hum. Quando eu voltei de Brasília, enfim, depois que eu voltei de Londres e tal, e tinha ido trabalhar em ONG, e depois tinha ido trabalhar com mudanças climáticas no escritório grande em São Paulo, que estava começando nessa área e tal, só que ao mesmo tempo teve uma questão de política internacional que o protocolo de Kyoto meio que foi asfixiado ali pela falta de adesão a países como os Estados Unidos, China e tal. E Uhum. aí, o que que aconteceu? Eu fiquei meio. Eu tive uma depressão por ansiedade, que era uma coisa que eu não sabia nem que existia na época. Eu achava que depressão era você ficar na cama e tal. E eu, pelo contrário, não conseguia dormir. Uhum. E aí eu comecei, né? Eu já fazia análise, fazia terapia na época, e comecei a pensar o que que eu quero, o que que eu gosto, e falar, enfim, com analista e tal e tal. Uhum. E saí do escritório para desgosto do meu pai, pela segunda vez, que eu trabalhei no escritório duas vezes. Hum. Gosto demais, adoro o pessoal de lá e tudo, mas enfim. E aí fui trabalhar numa empresa pequena de comunicação que trabalhava com projetos incentivados ou não dentro de uma política de relações públicas ou marketing de empresas. Né? Lembra que tinha muito isso? Não sei se você lembra. Uhum. E aí fui trabalhar nessa empresa, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar de Lei Rouanet, isso foi em 2007. Uhum. Não tinha ideia mas como eu tinha estudado desenvolvimento, porque estudo de desenvolvimento é desenvolvimento econômico, né? Mas, digamos assim, dentro da London School é um curso que fica dentro ligado à faculdade de economia, então Uhum. tem esse viés assim de Uhum. economia muito forte. Eu comecei a entender um pouco melhor sobre políticas públicas, né, de incentivo à cultura e tal, coisa que eu nunca tinha parado para pensar na vida, assim. Uhum. E aí eu não trabalhava como advogada, eu fazia a gestão desses projetos, o que era Uhum. sensacional também, foi uma época maravilhosa, assim, porque Uhum. a gente tinha que vários produtores do Brasil inteiro, era uma empresa de infraestrutura, então tinha rodovias em mais de 100 cidades pelo Brasil e fazia projetos, investia em projetos que atendessem a todas essas cidades e todas as regiões, pelo menos, e tal. Então a gente recebia muito projeto cultural para decidir ali o investimento e tal. E foi muito sensacional. Tinha uma época que eu assistia todas as peças de teatro que estavam em cartaz em São Paulo, todas, desde ali do
sátiros até grandes, Teatro Bradesco, né? Adaptações de Broadway e tal. E foi aí que eu comecei a ver um pouco de como funcionava a produção, né? Eu fiquei 3 anos nessa Uhum. empresa, mas muito Uhum. uma produção de teatro, também menos de audiovisual, embora Uhum. tivesse alguma coisa, né? Tinha um projeto maravilhoso, que era o Cinetela Brasil, de cinema itinerante, que levava o cinema para regiões periféricas, e era uma coisa incrível, assim. E Uhum. eu não tinha tanto conhecimento da produção audiovisual em si, assim. E aí fui trabalhar, falei, vou voltar para a advocacia e vou trabalhar nessa área. E aí fui trabalhar no escritório que é referência, né? Que é o do Sesnic, Uhum. Sesnic, Quintino, Salinas e agora em Fittipaldi. Uhum. E na época fui para a área de audiovisual. Só que foi Entendi. um casamento também, porque isso foi em 2013. E a lei, né, que regulamentou o serviço de acesso condicionado, a Lei 12485, é de 2011. Então, assim, a produção brasileira independente estava começando a bombar mesmo nessa época. Sim, sim. Que tinha espaço para você ter as produções, né, locais. Exatamente, tinha demanda, muita demanda por trabalho, né? Uhum. Então, foi uma época interessante, porque às vezes a gente também pensa, né? Ah, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e às vezes, assim, a condição daquele setor industrial, de serviços, enfim, na época não é muito favorável, não tem muitas oportunidades e tal. E eu tive um pouco essa sorte, né, de ter ido para lá na época que estava começando a bombar a produção independente. Uhum. E Uhum. aí foi isso. E Nossa, depois eu saí. então você teve um histórico de mercado de capitais societário, aí ambiental. É, Não teve também uma questão de coisa de carbono, assim? Ou foi nessa época do ambiental? sim, foi. E aí você saiu da advocacia, começou a trabalhar nessa área de produção teatral. Que não era bem produção teatral, né? Era a gestão assim dos A projetos que gestão de as Ah, tá. empresas investiam, entendeu? Então você tinha a figura Ah, por do conta da Lei produtor, que Rouanet. era Tá. quem efetivamente produzia, né? Aham. O investidor e eu ali dentro dessa empresa que se chamava J. Leiva, inclusive o pessoal Uhum. adora, todo mundo de lá Uhum. e até hoje, e eles faziam a gente, na verdade, fazia o direcionamento dos projetos e acompanhava depois, né? Quanto teve de público, porque a gente tinha que fazer, reportar para a empresa como é que tinha sido, né, o projeto naquela cidade, se tinha sido satisfatório, se tinha tido público, se as pessoas tinham ficado minimamente contentes, tinha um pouco um controle de qualidade e quantidade, né? A gente Uhum. acompanhava muito isso, e junto com os produtores também, dando feedback e tudo mais. Foi muito legal essa Entendi. época também. E aí, então, por volta de 2013 é que você começou a trabalhar com essa área mesmo de entretenimento na advocacia. Então, tem aí uns 10 anos que você atua nessa área de. Exatamente. Tem 10 anos, 10 anos e meio agora já nessa altura. Foi bem no começo do ano que eu recomecei, né? Uhum. E quando que você fez esse mestrado na London School? Que ano que foi isso? Foi de 2001 a 2003. Né? Eu Ah, e aí voltei, tem você 20 morou em. anos. Aí você morou. Desculpa, deu uma cortada. Tem 20 anos que acabou, né? Que eu E voltei. você aí morou em Londres? Você morou Morei em lá? Londres, Ah, 2 anos. ah, Sim. foi a sua primeira experiência internacional. Morando, sim. Uhum. Já de visitar, não. A primeira experiência internacional que eu tive foi com aqueles pen pals. Eu não sei se vocês vão lembrar, porque hoje em dia tem e-mail e tal e tal. Algumas pessoas vão lembrar, com Hum, certeza. Mas era tipo, era por carta que você se correspondia com pessoas de outros países. Então você escolhia o país na hum, escola, na oitava série, eu fiz isso, que foi em aham, 88.
Você escolhia o país que você queria se relacionar, que você tinha interesse pela cultura, enfim, Aham. e eles colocavam em contato, né? Você, a pessoa do Brasil e a pessoa desse país. E, gente, eu tenho Uhum. essa minha pen friend que eu fui visitar na Alemanha até hoje. Olha que show. E aí, aquela coisa que a sua família recebe essa pessoa e você é recebida pela família dela, é isso? Não exatamente, mas não, eu não fui recebida pela família dela por conta do projeto. Eu fui individualmente Hum. por minha conta mesmo, né? Atormentei meus pais até a última Uhum. possibilidade, porque eu tinha 17 anos, isso era em 1991, e eu fiquei 2 meses na Alemanha em 1991. Foi uma viagem que mudou a minha vida, assim, né? Então, Sim. porque o Brasil era muito diferente nessa época, né? Imagina, era um país fechado, não tinha nada. Uhum. Eu Sim, morava mas no interior, né, de São Paulo para qual também, eu cidade? morava em São José dos Qual Campos. cidade que você foi? Eu fui para uma cidade super pequena chamada Hattingen, mas que é muito próxima de Düsseldorf e de Essen. É uma cidade que fica entre essas duas cidades, assim, mas é Uhum. muito próxima. Então, e assim, mesmo que não fosse, já era uma mudança radical de modo de se vestir, de modo de se portar, de cultura. Foi incrível isso, graças ao inglês, né? Que tinha também, enfim. Sim, que show, que legal. E Krishna, e quais foram as dificuldades que você enfrentou na época para começar a trabalhar com essa área, né? Já tinha passado por várias áreas, assim, dificuldade como É, mulher fez também, era um mercado que estava iniciando, né, há 10 anos atrás, essa área de direito do entretenimento. sim, era tudo muito ligado ao incentivo fiscal, né? A área do direito autoral ali mesmo, do entretenimento era menos. Olha, o que eu me lembro, assim, muito bem de dificuldade na época, que foi um pouco chocante para mim, tendo saído de escritório grande e tudo mais, era um pouco, assim, a falta de profissionalização que existia nessa área, né? Uhum, Porque, assim, o advogado era muito visto como um custo, né? Ai, tem que contratar o advogado. E tinha muita demanda. Ai, que coisa ruim, tem que contratar o advogado. Ao mesmo tempo, tinha muitas demandas que eram evitáveis, né? Muitas demandas de consertos jurídicos, de coisas que às vezes era muito difícil consertar, porque você já passou a época do contrato, né? Então, quando você não tem um contrato para regular uma determinada situação, e essa situação escala, por exemplo, você tem um roteiro que você tem coautoria com uma outra pessoa, e aí a produtora começou a produzir, desenvolver aquele roteiro, por exemplo, estou dando um uhum, exemplo geral, tá? Não uhum. necessariamente isso, mas óbvio que isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Aí a produtora começa a desenvolver aquele roteiro e aí não tem contrato e tá todo mundo ali um pouco na amizade, na... Hoje em dia eu acho que acontece muito menos isso, acredito. Então eu não vejo mais tanto assim. Uhum. Mas naquela época isso era algo que acontecia inclusive em grandes produtoras, sabe? E aí depois você tinha que consertar aquele roteiro, só que aquele roteiro já tinha sido aquele desenvolvimento que tinha dado certo, porque enquanto as coisas não dão certo, é todo mundo muito parceiro e tal. Quando as coisas dão certo, né, e um player efetivamente quer financiar uma obra, aí todo mundo, Sim, a coisa muda de figura, entendeu? Então, assim, coisas muito evitáveis, às vezes, por falta de um preventivo mesmo, né, na nossa linguagem sim, jurídica, por falta de um contrato, né? Ou às vezes tinha um contrato que a pessoa usava todas as vezes usava aquele contrato. sim, Mas, gente, você está fazendo uma operação completamente diferente. Não, mas esse contrato é o contrato de licenciamento que eu estou usando há 5 anos. sim, sim. Entendeu? E eu vindo de escritório grande, trabalhando principalmente para banco, né? Que eu trabalhava no mercado de capitais, eu trabalhava muito para instituições financeiras, em auditorias, Uhum. às vezes estatais e tal. E como é que você entra numa situação dessa sem um contrato? Para mim era um choque aquilo. Como assim, entendeu? Mas depois eu fui vendo que era parte, né? Era um pouco parte. A gente Parte do tenta. show. É, Parte do show. parte da área, né? Porque tinha também muito da lei de incentivo e as pessoas não queriam.
gastar aquele dinheiro antes, porque não Uhum. tinha o projeto sido aprovado ainda, então não tinha dinheiro para gastar. É um pouco essa coisa que era a realidade era, né? Acho que hoje menos, do Uhum. mercado. E também eu lembro que uma outra dificuldade é que, como eu vinha de escritório grande, eu tinha uma linguagem muito formal para escrever, Uhum. né? Para falar menos, porque eu nunca fui das pessoas, das advogadas mais formais Aham. mesmo, eu nem gosto muito, enfim, não está no meu sangue. Sim, Mas para escrever eu era muito formal, porque era como a gente fazia nos escritórios claro. grandes e tal. E as pessoas, os produtores, as outras partes, achavam que eu estava querendo brigar. Sim, tá falando muito, muito complexo, né? Não, que essa advogada tá querendo brigar comigo? Eu falava, brigar? Mas quem tá querendo brigar? Eu Sim. só tô pedindo. Isso aqui. Então eu tive que Aham. adequar um pouco a minha linguagem, que foi engraçadíssima. E hoje em dia eu acho que eu já nem tenho mais essa linguagem tão formal. Nem para Uhum. escrever, talvez. Não, acho que só É, nossa área requer, né, uma questão mais fluida, né? é, Porque você vê dessa realidade de banco, né, que é uma bem tradicional, né, advocacia bem tradicional, né, são instituições muito antigas, né, que a gente tem na não, sociedade, e então, que o escritório sempre lida com o jurídico da empresa. Então você não tem muito um não advogado no meio, exato. né? Você está sempre Uhum, lidando com o advogado. Então você fala desse jeito, a outra pessoa te entende e tal. E uhum, quando você sai desse mundo, eu achava que meio, sei lá, era tudo assim. Agora estou no escritório de advocacia de novo. Só que raramente você fala com um advogado, né, de uma produtora. De novo, hoje em dia, 10 anos depois, menos, né? Você tem mais advogados internos. sim. Mas naquela época não tinha. Então você ia falar, né, como advogado com uma pessoa que não era advogada e que estava achando que você estava meio agressiva ali Aham. na linguagem. Era muito interessante isso, assim. Mas foi bom, porque aí eu fiquei mais também. E E é bem, também, reconfortante também quando a gente pega um advogado da outra parte que tem conhecimento, né, da área, que tem conhecimento de direitos autorais, que tem conhecimento de propriedade intelectual. Porque quando a gente vê que a pessoa não é da área, ela viaja e aí ela fica com essa coisa de achar que você tá querendo, né, enganar, tá querendo brigar, tá querendo, né? não, isso é incrível. Eu fico extremamente aliviada quando eu pego um colega conhecido do outro lado, porque realmente. E às vezes o pessoal fala: não, meu primo é advogado, né? Algum roteirista, enfim, algum. Ah, meu primo é advogado, vai dar uma olhada. Eu já falo: ai, meu Tem, Deus do céu. tem. É. Vai vir com um monte de pitaco que não tem nada a ver com. Vai querer mudar o contrato É, inteiro, né? Como player, tipo, nem você consegue mudar o contrato, que dirá o primo do roteirista, né? Então é sim, complicado. sim. E, Krishna, quais são as movimentações de mercado que você viu na área nos últimos 3 anos? Você está há quanto tempo aí na Europa já? Ah, muito pouco tempo, né? Até você falou que eu atuo aqui, eu não atuo aqui. Eu atuo, continuo atuando para os meus clientes do Brasil, né? Eu tô aqui Hum, meio nômade digital, assim, digamos. hum, Claro, eu tô de olho no mercado. Eu tô na Europa desde o final de fevereiro, mas eu vim para cá, para Lisboa primeiro, e estava numa das minhas crises com o direito, confesso. hum, Tava meio, não quero mais saber disso. Também a gente passou, né, muitos maus bocados. A gente teve dois fatores uhum, tenebrosos para a arte, para a cultura brasileira, que foi a pandemia e o governo Bolsonaro, né, juntos ao mesmo tempo. uhum. Foi complexo, né, como todo mundo que atua na área sabe muito bem. Então eu falei, eu vou lá ver como é que é Lisboa, tal. Eu tinha tido uma experiência relativamente recente na Itália, antes da pandemia. Eu tinha morado 5 meses na Itália. E Uhum. não conhecia Lisboa, mas pensei, né? Deve ser um pouco parecido, tal. Vamos lá, ver como é que é, porque a Itália achei extremamente conservadora. Falei, não sei como é que vai ser Lisboa, como é que vai ser Portugal e tal. Uhum. E aí vim para cá, gostei mais do que eu até imaginava. Ia gostar. Depois eu fui para Dublin,
na Irlanda, que era o outro país que eu também não conhecia e queria conhecer, aquela coisa, morei em Londres, tal, meio parecido, né? Uhum. Tal. E aí fiquei o verão, cujo dia mais quente do ano fez 25 graus, do verão, fez 25 graus. E fiquei por lá esse tempo, também 4 meses, e aí voltei para cá. Eu gostei mais daqui. Eu acho que aqui as coisas estão acontecendo culturalmente, as coisas estão mais fervendo mais, Uhum. entendeu? Aqui é mais dinâmico, é mais diverso, certamente, do que a Irlanda. Assim, eles têm uma cultura muito própria, né, e muito voltada para eles. Ninguém sabe muito sobre a Irlanda. A verdade é essa, assim, Estão né? Ninguém tem fechados. muito. Uhum. Todo mundo que não conhece acha que é meio parecido com a Inglaterra e tal. Não é, esteticamente é, Uhum. mas não é. É bem diferente, assim, do Uhum. que Londres, então é brutalmente diferente. Bom, Londres é, né, assim, não dá. Até mesmo na Europa você compara só com Paris, É, sei lá, talvez cenário Madrid, cultural lá bem aquecido. Bom, muito, muito. eu tô indo para Tudo, lá tudo. daqui uns 10 dias lá. Quero É. ver, depois você me manda no inbox lá. É um pouco o umbigo do mundo ali, né? Junto com Nova York, assim, um pouco onde está Ah, acontecendo aham. tudo em termos de pensamento, de progressir, assim, embora os caras tenham saído da União Europeia, essa dicotomia mundial aí que a gente está vivendo, mas tem Sim. um lado. Mas aqui também, assim, por incrível que pareça, né? Eu acho que, para mim, né, pelo menos, eu acho que Portugal tem muita coisa interessante acontecendo, sabe? Tem muitas vertentes progressistas dentro do país conservador, que no geral é Portugal. Então, Uhum. tá interessante, assim, eu acho. Uhum. Mas eu E tem tô brasileiros aí? Como é que tá a questão da imigração? muito, 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 muito. Você ouve brasileiro, eles chamam inclusive de brasileiro, né? Eles chamam, o nosso português, eles chamam de brasileiro, eles Ah, não chamam sim. de português. É. E isso é outra coisa interessantíssima, porque justamente em relação, por conta das novelas, de todo o conteúdo audiovisual que eles Ah, sim. absorveram e absorvem do Brasil até hoje, né? Eles entendem tudo o que a gente fala e eu, assim, não entendia nada do que eles falavam, né? Era uma coisa. Uhum. Até tem o namorado de uma amiga minha que brinca, fala, Portugal é legal, só tem a barreira da língua. É, que é uma entonação completamente diferente, né? Totalmente, assim. Mas eu tô vendo aqui, conhecendo o terreno. Uhum. Tem algumas outras pessoas também da área que estão aqui, que Que legal. também estamos conversando e tal. Tem a questão das mulheres, né, aqui no audiovisual português, que também estou começando a entender agora. Tem o movimento Mutim, que é mulheres, acho que na imagem, é uma coisa assim, é uma sigla diferente, não é audiovisual, mas é na Uhum. televisão e na imagem. Eu tinha até marcado aqui. Uhum. E, mas, enfim, também começaram agora. Mulheres trabalhadoras das imagens em movimento. Hum, que é É das o profissionais aí de Portugal de mesmo. Portugal. Entendi. Exatamente. Ah, que legal. Uhum. É. Então, estamos vendo, mas assim, continuo atuando para o Brasil. Estou esse tempo todo, mas eu estava contando a história da Irlanda e tal, e voltei para cá dia 15 Sim, de outubro agora. Então, estou sim. super recente de volta, assim. Mas estou Aham, super empolgada. sim. E Krishna, se você se encontrasse com o seu eu do passado, né, depois de tantos países, tantas mudanças de área, o que você Hum, diria para si? olha, eu acho que o que eu mais profissionalmente, né, falando um pouco pessoalmente, mas principalmente pessoalmente, eu diria assim, para eu entender aquela indústria, aquela área, indústria talvez nem tanto, porque a gente trabalhava atuava em várias indústrias diferentes, Uhum, né? Mesmo dentro do mercado financeiro, você tem seguradora,
você tem banco de varejo, banco de investimento e tal, e também atuava muito com empresa também, em M&A, né, em estruturação de financiamento para aquisição de outras empresas e tudo mais. E eu não tinha muito claro nessa época, tudo bem, tinha 24, 25 anos, como as coisas funcionavam, sabe? O mercado, essa cadeia inteira. Então, Uhum. por que você está adquirindo por uma questão de concorrência, sabe? Um pouco desse viés mais do negócio em si. Até porque a advocacia naquela época ela era muito mais isolada da questão negocial. Hoje em dia não é tanto, né? Inclusive, eu pessoalmente acho que o barato da coisa é o negócio, né? A indústria como um todo, assim. E eu lembro que eu tinha um chefe que quando o cliente perguntava se o cliente era estrangeiro, né? Perguntava, mas o que que você acha de qualquer questão negocial? Aí ele Uhum. falava, I couldn't care less para a questão negocial, Uhum. entendeu? Mas era uma coisa que reflete muito como era na época. A gente ficava muito na questão jurídica, né? Isso não é uma questão jurídica, então não interessa para gente. Mas eu Entendi. acho que isso foi não um erro, porque, enfim, mas eu diria isso, né? Para tentar me aprofundar mais no negócio, No mercado. na questão mais ampla, macroeconômica, digamos assim. Interessante. Entendeu? É, da, daquela operação, que poderia ser, que eram diversas, né? E também, Uhum. e também, assim, aí mais pessoalmente, mas que tem a ver com o profissional, é se conhecer melhor, né? Não se deixar levar tanto, talvez, pela expectativa alheia em relação ao meu trabalho, ao meu sucesso, até porque sucesso é uma coisa subjetiva, né? Uhum. Sim. Então, tinha uma pressão, assim, também, de família e tal, que às vezes me distanciava do meu eu. E que aí eu acho que é um pouco para todo mundo, né? Assim, gente, tem que se conhecer, fazer terapia, análise, yoga, sei lá, o que Hum. for a sua onda, para você poder ter mais certeza também daquilo que você está fazendo profissionalmente, né? Porque é relacionado, a gente sabe, né? Sim, claro. Tem muita da sua realização pessoal, né? Até porque acho que a maior parte Uhum. da nossa vida é justamente a questão profissional, né? Claro. Essa questão de entender o mercado eu gosto bastante na nossa área, né? Porque eu brinco assim, quem que não gosta de entretenimento, né? É uma coisa que te chama naturalmente. Então, você, né? Eu sou muito fã dos meus clientes, assim, né? Quando eu tô atendendo um cliente que tem uma produção audiovisual, eu quero assistir tudo. É uma coisa que eu faço Eu naturalmente. também. Não precisaria, não tá no escopo ali do contrato fazer. Mas eu acho, assim, que é o mínimo, né? Se eu tô atendendo um cliente, entender o que ele tá fazendo, o negócio, até porque às vezes o cliente esquece, às vezes, de comentar alguma coisa, né? Que é essencial para você ter a visão do todo. Eu super concordo também. Com certeza. A gente fica vendo os créditos até o final, né? Aquela coisa toda. Como Vamos ver que advogada. jurídico desse projeto. Não, eu vejo tudo. Eu vejo clearance, jurídico, maquiagem, Aham, primeiro assistente de direção, segundo. Eu fico sei, vendo tudo. sei, Porque a gente faz esses contratos, sei. né? Então, assim, e isso é uma outra coisa assim que também me surpreende e me surpreendia muito, apesar de eu ser uma dessas pessoas. Quando a gente fala, você trabalha com direito do entretenimento, com produção audiovisual, quando eu comecei a trabalhar com isso há 10 anos atrás, colegas meus, às vezes que eram também de grandes escritórios, estavam falando, nossa, mas o que que faz uma pessoa que trabalha com isso? Aham, sim. Até hoje, né? Até hoje eu Né? também. Até hoje, se a pessoa é mais. E assim, é muito louco isso, porque você consome, todo ser humano consome conteúdo audiovisual, né? Faz parte É do. novela, é série, é filme, é o desenho do seu filho e não sei o quê, e as pessoas não pensam, no Exato. geral,
como é que aquilo vem parar na TV que você ligou, né? Ali, Exato. aquelas Uhum. músicas todas, aquela história. Sim. Então, é muito interessante, porque é um mundo, né? É um mundo jurídico também, de relações jurídicas, né? Uhum. Uhum. Sim, faz todo sentido. E, Krishna, você tem trabalhado de forma autônoma? Você tem um escritório? Você tem estagiários? Como é que funciona a sua estrutura? Não, o meu escritório sou eu. Eu tenho um escritório individual, né? De Aham. advocacia, e já tive algumas pessoas contratadas, mas com toda essa mudança e também, né? Até antes da pandemia, nem tem a ver com a pandemia, não. Uhum. O escritório é muito tailor-made, assim, né? Tudo muito. Os meus clientes são super antigos e tal, é uma coisa bem hoje, né? Numa época que eu pensei mais em crescer e tal, eu contratei uma advogada, um estagiário e tal. Uhum. Mas hoje em dia não, hoje sou eu que faço tudo, não tem ninguém, Uhum. E o e que que é você isso. separa geralmente num candidato, quando vai trabalhar com você? Quais, quais Primeiro que eu você olho, leva em consideração? primeiro eu olho o gênero, né? Porque realmente eu privilegio mesmo as mulheres, porque não precisa nem explicar, né? Porque, mas porque são pessoas que não estão também, né, em posições de liderança e as pessoas têm que começar em algum lugar. Eu acho que é um pouco essa cultura, né, das mulheres na liderança é uma coisa que eu já tenho e que eu acho que é importante passar, né, Uhum. empoderar, assim. Então eu Sim. sempre olho para o gênero, claro, não é um excludente, Uhum. mas para o gênero, para a localização, né, de onde a pessoa é, onde se formou, se é de São Paulo ou se não é. Quando não é, acho mais interessante. Hum, Não por nada, mas assim, eu acho que também são pessoas que precisam de de espaço. você de espaço, né? Você, assim, se você já faz faculdade em São Paulo, é uma coisa. Eu também vim de fora, mas eu fiz faculdade em São Paulo, então é Uhum. diferente, porque você conhece todo mundo da faculdade, né? Aham. Agora, se você chega depois de uma faculdade fora de São Paulo para querer trabalhar em São Paulo, a vida já complica um pouco, né? Entendi. De Então, onde que você... eu sou carioca, mas Ah, você vê que a itinerância está na minha vida desde sempre, né? uhum. Eu morei no Ceará, em Fortaleza. Meu pai é médico da aeronáutica, Hum, era, né, da aeronáutica, depois se aposentou. entendi. Então, morei em Fortaleza, depois em São José dos Campos. E meus pais ficaram em São José dos Campos, estão lá até hoje. Uhum. E eu fui para São Paulo fazer faculdade e fiquei, né, em São Paulo. Então, morei 30 anos em São Paulo. Eu sou, eu sou, Sim. eu sou paulista, né, na verdade. Minha família carioca vai me matar. Até hoje é isso, né? Tá falando igual paulista, tá falando igual paulista. Aí eu abro a boca em São Paulo, você Tem é um carioca. pouquinho ali, mas não dá pra ver que você é do Rio, né? Então. Mas sou e depois vim de São José, né, também, para estudar em São Paulo. Entendi, E entendi. acho que as pessoas Ah, que ficam sou. mais. Eu também não sou de São Paulo, Eu eu vim de sei, você é de Floripa, né? Floripa. Tô 6 anos aqui em São Paulo. É, e quais os temas que você acha que vão estar em alta a partir do ano que vem, assim, né? Que você tem visto que está tendo, já que você está aí na Europa, talvez os temas estejam até um pouco mais adiantados do que aqui no Brasil. A questão da regulação do VOD, eu acho que é né, do vídeo por demanda, que está Uhum, sendo agora, né, nesse exato momento, está sendo regulado no Brasil. uhum, Tem dois projetos de lei, né, um na Câmara, um no Senado. Eu acho que esse é um tema quente e que tem uhum, toda uma discussão. Que é isso, né? Eu falei que quando eu entrei no escritório para trabalhar com audiovisual e com direito do entretenimento, direito autoral e tal,
eu mencionei, né, que foi em 2013, que a lei do SEAC, a 12485, foi em 2011, que então era um período de grande expansão da produção nacional independente. Aham. Da mesma maneira que teve isso, eu acho que a gente vai ter um marco aí, não só regulatório, como da indústria também. Uhum. Porque a regulação do VOD eu não estou acompanhando extremamente de perto, até porque cada dia sai uma coisa nova desses projetos de lei e tudo mais, mas eu sei mais ou menos o que está rolando. E existe uma discussão entre o que é a definição de produção de conteúdo brasileiro e o que é conteúdo brasileiro independente e o quanto de cada um vão compor a cota dos catálogos de streaming. Sim, sim. Né? Ah, é verdade. Então, e existe uma flexibilização acontecendo em relação ao que é conteúdo brasileiro independente. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, que da mesma forma que o mercado teve um boom, o mercado brasileiro, né, com a cota de conteúdo brasileiro independente, que tinha lá também, além de ter a obrigação de cumprir a cota, tinha o mecanismo de financiamento, né, da Condecine e tal. Agora está acontecendo a mesma coisa, num outro mercado extremamente relevante também. Então, sim, acho que isso é um assunto que não só é um hot topic jurídico, é um tema quente também no mercado, sabe? Em relação à indústria do audiovisual brasileira. Então, isso acho que vai pegar. E as questões de inteligência artificial, metaverso, né, e tal. Embora eu acho que a lei já se aplica, né? Uhum. E a gente Máquina não projeto de lei, pode ser. também tem um projeto de lei para inteligência artificial. Tem? Tem, Nem tô sabendo. Ah, legal. sim. É porque, na verdade, é que a gente fala muito da nossa área por conta das produções que são impactadas pela inteligência artificial. Mas se você for ver, a gente já tem a inteligência artificial na nossa vida há muito tempo, né? Essas assistentes, Alexa, tudo já é inteligência artificial, já faz muito tempo. Umas coisas, por exemplo, eu comento para algumas pessoas que não sabem, né? A gente tem aqui algumas linhas de metrô que não tem maquinista no trem. É uma inteligência artificial que dirige. Então, a gente vai começar a ter, né? Sim. Assim, de automóveis por inteligência artificial. E aí tudo isso pode, assim como a gente vê os conflitos na nossa área de questões que envolvem direitos autorais, a gente pode ter num futuro mortes, né? Se você pensar Lógico. Não, com automóvel que certeza. está sendo dirigido por uma inteligência artificial, qual que é a responsabilidade se acontece alguma coisa, algum dano decorrente disso, né? Então a gente tem um projeto de lei, sim, para ter parâmetros mínimos, né, para a utilização. Não, legal. Eu estava pensando mais em relação ao direito autoral e a inteligência artificial, a criação, né? Que a inteligência artificial acaba pegando. Também tem um projeto de lei que está há anos aí, que é para o direito autoral na internet, né? Que é no ambiente digital, né? Também é uma coisa que está há um tempão aí para ter uma certa atualização, justamente porque essa questão de ter produções no ambiente digital saiu essa questão das cópias físicas, né? Agora a gente tem muito essa questão das cópias digitais e aí acaba se perdendo um pouco o controle disso, né? E tem as questões lá, até que era um ponto da greve, né, dos roteiristas e principalmente dos atores americanos agora em Hollywood, porque vendo a utilização da inteligência artificial, estavam, né, nos contratos para replicar a imagem daqueles personagens, mas que na verdade é a imagem dos atores, né? Então, assim, a gente tem aí também uma invasão no direito autoral e no direito da personalidade pela inteligência artificial. E essas questões já estão na pauta e cada vez mais a pressão vai aumentar em relação a isso, né? Também. Pelo uso sem autorização, o que é
é ilegal, né? Uhum. No Brasil é ilegal e inconstitucional, mas enfim. Alguém Ó, me a escreveu Gisele alguma coisa Bocada, acho aqui. que é sua amiga, né? A Gisele, pois é, E, ótimo. e aí, no geral, como que tem sido trabalhar fora do Brasil? Então, seus clientes são do Brasil, mas aí você está meio que nômade digital, você consegue atuar em alguma coisa, né? Fazendo algum tipo de consultoria aí para o pessoal em Portugal mesmo? Como é que tem funcionado o seu trabalho? Por enquanto, não, até porque eu não tenho a licença aqui, né? Eu não fiz o processo aqui e fiquei pensando se ia fazer, não ia fazer, acabou. Aham. E, mas enfim, também não penso muito nisso, não. Eu acho que eu queria mais expandir um pouco. O que eu pessoalmente gostaria era de expandir um pouco do jurídico mesmo, né? E um Uhum. pouquinho para produção executiva, assim, é algo que eu ando pensando, mas não tenho falado para ninguém, estou falando agora aqui na live. Entendi. Mas assim, sair um pouquinho, Na área jurídica, né? Sim, jurídica pura, né? Aquela coisa ficar atrás do computador escrevendo contrato, assim. sim. É disso que eu estou falando, né? Porque assim, sair da área jurídica é uma área preciosa, né? Eu quero fazer um pouco mais, Ah, uma coisa um pouco mais. Enfim, não vou falar ainda porque está tudo muito verde ainda na minha claro. cabeça. Uhum. Muito Mas legal. é isso, ampliar um pouquinho, sair de trás do computador um pouco e fazer mais reuniões, encontrar mais pessoas Uhum. mas aí um pouco dentro dessa área, um pedacinho assim, dentro dessa área de produção executiva. Uhum. Soube de produções brasileiras que têm sido feitas aí, filmagens, alguma coisa? Você... Tem algumas coisas, sim. Tem uma série até que foi lançada recentemente, a primeira coprodução da Globoplay com a RTP, né, que é a televisão estatal aqui de Portugal, que chama, acho que Codex, um Ah, número. e tem várias cidades, né? Acho que é filmado também em várias cidades, né? Sim, Aham. O trailer. Uhum. tem essa produção, tem uma outra também agora que se chama Índia, que também é com a Denise Fraga, que também tem uma coisa, né, que é essa turista brasileira que vem aqui para Portugal. Então, tem algumas coisas rolando. E tem um edital, né, também que estava aí aberto, acho que fechou já, mas para coprodução Brasil-Portugal, acho que fechou em outubro. Ano que vem tem os 50 anos da Revolução dos Cravos, Uhum. e meus também. Tô brincando. Mas que vai ter, né? Algumas tem edital aqui para isso também. Então, Ah, legal. algumas produtoras brasileiras estão interessadas e assim, é sempre uma relação estreita, né? Eu acho que agora está mais estreita por conta de toda essa imigração de brasileiros para cá. Portugal também tem várias medidas de incentivo cultural aos países de língua portuguesa em geral, então todos os países Uhum. africanos, né, os países da América do Sul, que não é só o Brasil, Uhum. e é bacana isso, né, de ver essa integração. Então eu estou assim, dando uma estudada, tentando me familiarizar, mas ainda não tenho nada, não estou atuando em nada de concreto, mas em breve. Aham. Mas o que você falou que fechou, que encerrou o ano, ou agora não dá mais para ti brasileiro, não consegue mais tirar a carteira da OAB Não de consegue. Portugal? Não, Ah, acabou o convênio. Era um convênio bilateral entendi. da OAB com a OA, né, que é a Ordem dos Advogados Portugueses, e em vista da enorme demanda de Claro. advogados brasileiros solicitando a licença aqui, porque era um processo totalmente burocrático Ah, apenas. Você pega a tua documentação na OAB e ah, protocolava aqui na OA. E esperava sair a tua carteirinha, entendeu? ah, Agora aí, assim, entendi.
muita demanda por isso, a OA resolveu encerrar unilateralmente Proteção o no acordo. mercado. É, Exatamente, com a e- OAB. entendi. E aí acabou. Agora eu acho que você tem que fazer um mestrado para Sim, conseguir. Eu nem trabalhei. sei se tem prova aqui, sabia? Se tem prova para fazer, para ser licenciado. Eu não sei mesmo, assim dizer. É uma coisa que eu Sim. queria saber. Uhum, Mas são os meios normais mesmo. Agora não tem mais acordo, não. entendi. Triste. E, Krishna, a gente vai se encaminhando aqui para o nosso final da nossa live barra podcast, né? Lembrando que depois fica disponível, essa live fica disponível Claro. no Instagram, né? No nosso canal do nosso projeto no YouTube e também no Spotify como podcast. Um livro que todo mundo deveria ler, desculpa, pode ser da área ou não, que você recomenda. Olha, eu até anotei aqui essa questão, porque são tantos, é uma pergunta muito difícil essa, assim. Mas eu acho que livros que me marcaram muito são dois, não são da área, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, digo isso para mim mesma, mas enfim. Tem livros de direito autoral maravilhosos, mas eu acho que assim, não Uhum, sei. Foi quando Nietzsche chorou, foi um livro que me marcou muito, uhum, adorei. Eu sou muito fã de psicanálise, estudei 2 anos, enfim. E que é um romance, é uma sim. mescla de ficção com a realidade, assim, que trata dos personagens, né, do Nietzsche, do Joseph Breuer e do Freud. E Uhum, é maravilhoso, recomendo muito. E um brasileiro que também eu fiquei maravilhada foi Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, assim, que é um livro encantador, que eu amei, se passa no Pará, né? E hum, o personagem principal é um paulista que está vivendo um trauma e tal, e vai para o Pará, um fotógrafo. uhum, É maravilhoso. Depois virou filme, né? Mas o livro é. Eu vi também o filme, muito bom, com a Camila Pitanga, mas o livro é incrível, assim. uhum. Recomendo. Ah, e, e uma frase que define a sua vida profissional até o momento, ou pode ser sua vida pessoal também. Olha, eu acho que essa frase, é que tem algumas também, mas eu acho que essa aqui da Clarice Lispector tem mais a ver com esse momento que eu estou vivendo, que é assim: não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de ser sentido. Eu não. Eu quero uma verdade inventada. Uhum, Então, assim, no sentido, né, de que a gente pode tudo. É, não tem, as coisas não necessariamente têm que fazer sentido, né? Pra gente querer e conseguir muitas vezes. uhum, sim. É isso. E uma mulher que te inspira? Nossa, uma só também é muito difícil. Assim, eu acho que do nosso setor, assim, no Brasil, uma mulher que me inspira muito sempre, há muito tempo já, é a Débora Ivanov, Uhum, que é a nossa grande agregadora do Mais Mulheres, lideranças do audiovisual, e ela realmente é uma pessoa extremamente agregadora e está sempre ali costurando e juntando mulheres e assuntos importantes. E ela é muito paciente, né? Isso eu admiro muito na Débora, eu aprendo muito, porque eu já sou meio. Chega uma hora que eu já quero quebrar a porta, sabe? uhum, E ela não, ela é paciente e tal, e consegue as coisas, né? Assim, então eu tenho muita admiração pela Débora, pela aham, Laís Bodansky também, que é, né, uma cineasta, diretora maravilhosa, é uma pessoa também com, né, posições políticas que traduzem-se em valores muito inegociáveis, assim, eu acho isso incrível, e ela sempre fala, né, muito também sobre isso, é uma pessoa muito inspiradora. A Viviane Ferreira, que é advogada, a Débora também é advogada, né? Não sei se você sabe. ah, não sabia. É.
E a Viviane Ferreira, que é a presidenta da SPCine, que também é advogada, mas ela é roteirista, produtora, é uma multitalentos, assim, uma mulher junto com a Liara também, que está lá na SPCine, a Liara Oliveira, que as duas estão lá revolucionando, assim, um pouco na questão da diversidade, de políticas para a diversidade. E também admiro muito, porque não é fácil. Uhum. Sim. E acho que é isso, assim, ali dando mais mulheres, tem muitas mulheres muito Uhum. admiráveis, assim, Natália Uhum. Amaral, maravilhosa, também que está Inclusive, fazendo cinema há muitos anos. acredito que a sua mãe está assistindo a gente aqui, né? Que mandou os coraçõezinhos. Não sei, porque eu Olha, sou uma coisa meio, eu tenho uma certa tunnel vision, assim, eu fico meio, eu não consigo ver muitas, eu tenho que lembrar e eu não estou acompanhando muito, assim. aham. Ah, é minha mãe. Mãe, um Estamos beijo. falando aqui de mulheres que inspiram, né? Ah, sim, estou falando no audiovisual, né? Claro, Mas minha não, mãe só tô pontuando, claro. Cris, é super. Uma mulher à frente do seu tempo. ah, que show. Que show. Prazer, como é o nome dela? Miriam. Miriam. Dona Miriam, prazer tê-la aqui nos assistindo essa noite. É, pois é. Tá. Bem, Krishna, foi um prazer, né, te ter, né? Também não quero tomar muito seu tempo, que você está em outro fuso, né? Tá um pouquinho mais tarde aí para você em Portugal. É, Muito 11h40 aqui agora, mas foi um legal, prazer enorme. 11h40 aqui agora. Ah, ela respondeu igualmente. igualmente. Ah, É muito legal saber sobre a sua trajetória e ver como temos alguns pontos em comum nessa questão do direito ambiental. Também comecei com essa área quando eu comecei a trabalhar. Aí eu fui de direito ambiental, eu fui para patrimônio cultural, aí de patrimônio cultural que eu fui para direito do entretenimento, fui entendi. fazer esse caminho. Olha. E, e legal saber, assim, eu acho que é a primeira pessoa nômade digital que a gente entrevista aqui no nosso projeto, né, que está em outro país e explorando aí outras possibilidades fora do Brasil, que a gente tem essa limitação um pouco, né, geográfica por conta da nossa profissão, né, que lida com legislações locais, então fica difícil às vezes, né, a gente Sim. acompanhar a legislação de outros países. Ó, o Ângelo acabou de entrar aí, recentemente teve uma série na Netflix aí, parabéns, Ângelo. E legal saber seu ponto de vista também do mercado, né? De tópicos quentes aí que você acha que vão estar em alta. É, Saber eu a acho história que é também, isso. saber que você não era de São Paulo. É, pois é. Não, e eu acho que aqui, né, falando de tópicos quentes, só para falar um pouco aqui da Europa, eu acho que é interessante a gente ver como é que está evoluindo, né? São também regulamentações do VOD muito recentes, Aham. né, de 2000, eu acho que a da França é a mais antiga, de 2019, se não me engano. Sim. Enfim, muito recente, mas assim, que já tem uma movimentação, então também é bom tentar entender como é que está shaping, né, o mercado a partir dessas legislações muito mais restritivas, por exemplo, como é a da França, e eventualmente muito menos restritivas, como apesar que a Alemanha não tem regulamentação ainda, né? Eu ia falar da Alemanha, mas eles não regulamentaram ainda a diretiva europeia Hum, sobre uhum, VOD e tudo mais. Mas enfim, é bacana. uhum. Vamos ficar em contato, que eu estou também super interessada e querendo estudar isso e estudando já um pouco e Sim. acho que é uma boa referência para a gente ter, né, nessa área que vai guiar aí, já está, né? Mas vai Uhum, guiar o nosso uhum. mercado. Bem, será que temos perguntas? Não temos nada na caixa de perguntas. Tivemos aqui as declarações finais da Gisele. Meninas, muito bom acompanhar Já a é live. bem tarde. É. Gravada, também estou em Portugal. E aqui já é bem tarde. Boa noite, vamos ficar em. Ó, então temos uma
espectadora, inclusive, de Portugal. Então É tá. a Gisele Lavalle, que eu preciso conhecer pessoalmente, que eu converso sempre com a irmã dela, que é a Michele, que é diretora também. Ah, que legal. Uhum, dirigiu novelas na Record e, enfim, tá aí também aqui em Portugal. Entendi, entendi. Temos um núcleo aqui de mulheres em Portugal. Imagina. E, A Vera e Zaverucha também está aqui, não está hum, assistindo, mas enfim, está aqui também, mora aqui. Foi diretora uhum, da Ancine, muito dessa área de políticas públicas, né, para uhum, audiovisual. uhum. Então, queria agradecer, né, todo mundo que ficou aqui até o final da nossa live, também quem teve disponibilidade de tempo para assistir, mesmo que foi só por um período. Agradecer também o seu tempo, né, Krishna? Aí, Imagina, querida, foi corrido, um prazer. no Natal, É, essa e ficamos época é meio doida, né? Mas também a vida continua, um né? ótimo ano, né, um ótimo Natal. E Obrigada, obrigada. Para todo um mundo beijo. também. Obrigada a todo mundo que assistiu. Boa noite para todo mundo. Beijos. Até Tchau, mais. mãe. Tchau, querida. Beijo. Beijo.